Boa tarde, quinta-feira, 15 de julho de 2020. Estamos iniciando mais um RN Acontece. Na edição de hoje você confere. Prefeitura de Parnamirim realiza a segunda rodada de testes para Covid-19. Dessa vez, todos os moradores poderão ter acesso à testagem rápida. Orla Marítima de Natal começa a receber uma nova iluminação pública. Eleição 2020 deve ser a moda antiga. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral vetou o uso da biometria. A medida ainda precisa ser aprovada pelos demais ministros do TSE. Aqui no estúdio eu converso por Skype com Flávio Queiroz, analista do IBGE. O Instituto divulgou um novo levantamento sobre a educação no país. O RN Acontece começa agora. A Secretaria de Saúde de Parnamirim iniciou mais uma fase de testes rápidos de Covid-19 no município. Desta vez, a testagem é aberta a toda a população da cidade. Rosineide apresentou alguns sintomas da Covid-19 recentemente. Pela primeira vez, foi fazer o teste. Estava ansiosa pelo resultado. Febre, um pouco de febre, também a garganta inflamada. Ansiosa, até para a questão da segurança, né, da saúde em casa. Assim como Rosineide, outras pessoas vieram até o ginásio do bairro da Liberdade, em Parnamirim, para realizar o teste rápido da Covid-19. Essa é a segunda etapa de testagem no município. A Secretaria Municipal de Saúde de Parnamirim, desta vez, mudou a estratégia do público-alvo. Na primeira fase, a gente trabalhou mais com os idosos e grupos de risco. Aqui, a gente trabalha, pode ter idosos, tem isso, mas só que a gente abriu para pessoas que tivessem tido sintomatologia nos últimos 14 dias. Durante esse período de pandemia, até o momento, o município já realizou a testagem em aproximadamente 16.028 pessoas, entre testes rápidos e suaves. Nós estamos fazendo esse teste justamente para isolar aquelas pessoas que dão positivo, para evitar que elas saiam na rua transmitindo, né, o vírus para outras pessoas. A gente sabe que muita gente são assintomáticas e justamente aí onde está o perigo, essas pessoas que têm o vírus, mas não apresentam sintomas. Ao todo serão realizados 1.500 testes em 3 dias. Na quarta e na quinta-feira, os testes aconteceram no ginásio João Gomes da Costa Neto, no bairro Liberdade. Já nesta sexta-feira, dia 17, no Parque Aristófanes Fernandes. Amanhã estaremos lá no Parque Exposição, então a população fica atenta, porque amanhã estaremos lá a partir das 8 horas fazendo a testagem da população daquele bairro. E já estamos programando Nova Parnamirim também. E a Prefeitura de Natal deu início ao serviço de modernização da iluminação pública da cidade. Inicialmente, a instalação dessa nova iluminação vai acontecer na Orla Marítima. A instalação da nova iluminação de Natal teve início no dia 30 de junho, com a troca de aproximadamente 250 postes na via costeira. No primeiro momento, o serviço contemplará a Orla Marítima e parte do bairro de Ponta Negra. O cronograma inicial será pela via costeira, por ser o que vai ter mais trabalho para a empresa concluir, porque tem a troca dos postes da via costeira, que são em torno de 250 postes, e o cabeamento e a colocação das luminárias. A partir daí, vamos fazer também, em paralelo, a troca apenas das luminárias das ruas de Ponta Negra, de algumas ruas de Ponta Negra, que cabe ali da Rua Praia de Ponta Negra, descendo até o calçadão da Praia de Ponta Negra. A partir daí, nós vamos entrar também na Praia dos Artistas, na Praia do Meio, Praia do Forte, até a Ridinha. A implantação da nova iluminação da Orla Marítima da capital deve durar 120 dias. Após a conclusão da primeira etapa, terá início a segunda fase de modernização em outros pontos da cidade. A segunda etapa vai contemplar a Zona Norte, as avenidas principais da Zona Norte, o centro histórico da cidade, Tirol e Petrópolis. Nós fizemos o orçamento inicial, que ficou em torno de 12 milhões, conseguimos, através do menor preço global, através da licitação, que ficou 39% de desconto, ficou em torno de 6 milhões e 300 mil. O
presidente do Tribunal Superior Eleitoral vetou o uso da biometria nas urnas este ano. A decisão do ministro Luiz Roberto Barroso seguiu as recomendações de médicos infectologistas que prestam consultoria ao TSE. Cerca de 120 milhões de brasileiros estão aptos a votar usando a identificação biométrica, o que representa mais de 80% do eleitorado. Mas este ano a eleição ainda deve ser à moda antiga, com a assinatura no caderno de votação. Porque muitas vezes o eleitor tem dificuldade de ser identificado com a biometria. A ideia é que cada eleitor fique 1,5 metro de distância do outro, nem que para isso tivemos que fazer fila na entrada do prédio, na entrada do local de votação, para evitar que aglomere nos corredores dos colégios, né? A decisão do ministro Luiz Roberto Barroso seguiu recomendações de médicos infectologistas que prestam consultoria ao Tribunal Superior Eleitoral. A medida ainda precisa ser aprovada pelos demais ministros do TSE após o recesso do Judiciário, que termina no dia 31 de julho. O TSE voltará a se reunir com o grupo de médicos para definir protocolos de segurança nas sessões eleitorais, como regras diferenciadas para eleitores do grupo de risco e higienização dos locais de votação. O primeiro turno das eleições municipais foi adiado para o dia 15 de novembro. O segundo turno ocorrerá no dia 29 de novembro. A movimentação dos candidatos e os desafios impostos pela pandemia do coronavírus terão acompanhamento diário pelas emissoras de TV, rádio e pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes. Com o adiamento da eleição, a direção da Band definiu as novas datas dos debates. Em contato com os comandos dos partidos, eles reafirmaram os compromissos assumidos em janeiro com a Band. O primeiro será no dia 17 de setembro e, se houver segundo turno, o debate será no dia 19 de novembro. Em 20 de agosto, estreia o Band Eleições, que vai ao ar às quintas-feiras até a semana seguinte ao segundo turno, em 29 de novembro. Esse programa será reexibido pelo canal Band News TV, pelas rádios Bandeirantes e Band News e também pela internet. A liminar que obrigava os planos de saúde a cobrirem os custos com o teste sorológico da Covid-19 foi derrubada. Especialistas dizem que a medida vai dificultar o mapeamento da doença no país. Desde o mês passado era regra. Os planos de saúde precisavam cobrir o teste sorológico da Covid-19. Só este exame consegue detectar a presença de anticorpos no organismo, caso o paciente já tenha tido contato com o vírus. Agora, a liminar que obrigava as operadoras dos planos de saúde a oferecer o procedimento sem custos extras caiu. É uma decisão realmente que não atende à necessidade da pandemia, é contrária ao momento em que o país vive. Foi uma decisão que agradou às operadoras. A associação que representa os usuários dos planos promete entrar com um recurso contra a decisão amanhã. O teste PCR, que identifica a presença do material genético do vírus, permanece no rol de obrigatoriedade dos planos. Mas ele não consegue detectar infecções em estágios iniciais ou mesmo após a cura da doença, o que pode prejudicar o mapeamento de pessoas que já foram expostas ao vírus. Quando o indivíduo chega ao hospital, procura saber se o seu quadro é Covid e ele já está além do 7º ou 8º dia de sintomas, geralmente o único exame que falará se aquilo é Covid ou não é o exame de sangue, é o exame sorológico. Inclusive para acompanhar a evolução a cada 15 dias ou a cada 20 dias, aí fazendo as testagens sorológicas em grupos específicos. A ANS afirma que os planos continuam obrigados a cobrir o exame sorológico até que a própria agência avalie a medida a ser tomada. Quem já conseguiu a autorização do plano para fazer a testagem não terá problemas. Mas quem tem o pedido médico e ainda não conseguiu a liberação da operadora pode encontrar dificuldades. A COSERN e o Instituto Neoenergia lançaram o edital 2020 Transformando Energia em Cultura, que concederá apoio financeiro por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura Câmara Cascudo. O edital foi lançado em uma transmissão ao vivo nas redes sociais digitais da COSERN e é destinado a projetos socioculturais que valorizem a cultura potiguar. A iniciativa é promovida pela COSERN, empresa do Grupo Neoenergia, em parceria com o Governo do Estado e a Fundação José Augusto. A nossa parceria com o Governo do Estado,
com a Fundação José Augusto, através da Lei Câmara Cascudo, tem nos dado inúmeras oportunidades ao longo desses 20 anos de fomentar a cultura sobre todos os aspectos dentro do estado todo, dentro do Rio Grande do Norte. O lançamento do edital foi acompanhado por cerca de 140 internautas que mandaram mensagens de apoio à iniciativa e puderam tirar dúvidas sobre o projeto. No ano passado a gente pôde fazer esse encontro presencial com auditório cheio. Esse ano estamos com auditório cheio, mas um auditório, tenho certeza que em todo o Rio Grande do Norte, né, a gente consegue alcançar mais pessoas, e isso é motivo de muita felicidade, né? Embora a gente esteja nesse momento complexo, mas acho que a gente consegue aí ampliar nosso alcance de conversar com vocês. As iniciativas podem ser desenvolvidas em até 10 categorias. O período de recebimento das propostas segue até o dia 3 de agosto, pelos sites da COSERN e do Instituto Eclos. E no próximo bloco eu recebo para uma entrevista via Skype Flávio Queiroz, analista do IBGE. Nós vamos falar sobre a PNAD contínua da educação. Não saia daí, voltamos em instantes. De volta com o RN Acontece, nós vamos falar agora sobre educação. O mais recente levantamento do IBGE sobre esse assunto mostra que no Rio Grande do Norte o acesso à educação varia conforme a faixa etária. Se por um lado, por exemplo, a taxa de escolarização dos jovens é alta, do outro, idosos sofrem muito com o analfabetismo. Para dar mais detalhes sobre esse assunto, eu converso agora via Skype com Flávio Queiroz, que é analista do IBGE. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Vanessa. Satisfação estar mais uma vez aqui no RN Acontece. Seja muito bem-vindo, Flávio. Primeiro vamos entender como é que funciona assim, porque a gente está falando de faixas etárias diferentes, níveis escolares diferentes. Vamos começar, por exemplo, com a educação infantil. Quando o IBGE traz um levantamento e diz que o Rio Grande do Norte, por exemplo, tem a terceira maior taxa de escolarização de todo o país, isso quer dizer o quê? Isso significa que do total de crianças que nós temos na faixa de 0 a 5 anos de idade, cerca de 60%, sendo mais preciso, 59,4%, estão em escola ou creche, o que é muito positivo para o estado do Potiguar, porque evidencia o acesso à educação que essa nova geração tem atualmente. Eu destaco que 70% dessas crianças frequentam escola pública e 30% escola particular. E neste momento de pandemia, em que o país inteiro e até outros países têm discutido como enfrentar a crise e como manter as crianças na escola, uma vez que alguns pais, até principalmente aqueles que têm filhos em escolas particulares, consideram tirar seus filhos, é importante a gente refletir sobre isso, porque o Rio Grande do Norte conquistou essa posição bastante positiva no âmbito nacional ao longo dos últimos anos, e com a pandemia essa situação está um pouco ameaçada. É importante a gente refletir sobre isso, tanto por meio dos pais, também a iniciativa, políticas públicas e iniciativa privada de como preservar esse direito que as crianças têm e conquistaram ao longo dos últimos anos. Em relação aos jovens, segue a mesma perspectiva, Vanessa. A gente, da quantidade de jovens, total de jovens de 15 a 17 anos, a gente tem 93% deles frequentando escola. Ou seja, uma taxa bem alta, acima dos 90%, e que isso sempre foi assim, Flávio, ou não? Ou esse índice está alto agora, recentemente? É recente, a gente vem aumentando o percentual de jovens na escola. É muito importante destacar que o fato de termos ainda incipiente, ainda iniciando, mas já temos algumas escolas de tempo integral, temos as escolas técnicas, isso influencia na preservação dos estudantes no ambiente escolar. No entanto, a despeito de a gente ter uma quantidade bastante significativa e destaque
entre os maiores índices dos estados, de todos os estados, nós ainda temos 38% desses jovens que estão frequentando uma série diferente da adequada. Isso significa que 38% teve algum problema ou em algum momento abandonou, suspendeu a frequência escolar, ou simplesmente por causa de reprovação eles estão fora da série adequada. É importante a gente melhorar nesse aspecto qualitativo de que as crianças tenham cada vez mais, os jovens tenham cada vez mais participação na escola numa série adequada, e também buscar melhorar as condições para que a gente tenha o índice próximo de 100% dos jovens de 15 a 17 anos, tendo em vista que é um direito de todas as crianças, de todos os jovens, frequentar a escola e, principalmente, completar o ensino médio, pelo menos, que é algo que a gente verifica que menos da metade do norte rio-grandense tem pelo menos, dos norte rio-grandenses tem pelo menos o ensino médio completo. Isso também se verifica no Brasil. 48% dos brasileiros não têm ensino médio completo. No Rio Grande do Norte, 48% dos brasileiros têm o ensino médio completo. No Rio Grande do Norte, 42%. Isso significa que mais da metade, tanto dos brasileiros quanto dos norte rio-grandenses, não têm o ensino médio completo. Isso é em razão da disparidade que a gente tem entre gerações. Enquanto a maioria dos jovens hoje estão na escola, as gerações anteriores não tiveram esse mesmo acesso. Então, foi uma conquista ao longo de décadas que a gente teve, e o IBGE retrata essa realidade. Por isso, pela falta de acesso à educação que as gerações anteriores às nossas, infelizmente, não tiveram, a gente tem 89% dos analfabetos, eles têm 40 anos de idade ou mais, e quase metade tem 60 anos ou mais. Isso, em números absolutos, nós temos 372 mil analfabetos no Rio Grande do Norte, e desse total, 184 mil têm pelo menos 60 anos de idade. É muita gente, Flávio. E a gente estava falando sobre a educação infantil, passamos a falar sobre jovens e adolescentes, mas até chegar aí nesse público de idosos, que a maioria ainda são analfabetos, nós temos também uma população adulta que está no meio desse caminho. E quando o IBGE diz que os anos de estudo dessa população adulta está abaixo da média nacional, isso quer dizer o quê? Isso significa que nós não temos 11 anos, em média, pelo menos 11 anos de estudo. O ideal, um parâmetro internacional, é que toda a população acima de 25 anos de idade tenha completado pelo menos o ensino médio. Isso significa, em parâmetros internacionais, 11 anos de estudo. Nós, norte rio-grandenses, temos 8 anos e meio de estudo em média. A média nacional é 9,4 anos e apenas uma unidade da federação, que é o Distrito Federal, que tem 11,5 anos de estudo, ou seja, está conforme o parâmetro internacional de anos de estudo de educação da população adulta. Ou seja, não basta estar matriculado, não é, Flávio? O que a gente está vendo por essa pesquisa do IBGE é uma relação entre idade e série, que você falou muito bem sobre defasagem escolar, atraso escolar na sua fala anterior, e também estar completando todo o ciclo da educação, porque se o padrão são 11 anos e você me disse que a média do Potiguar é de 8 a 9 anos, realmente estamos atrás, estamos abaixo do que seria considerado ideal. Quando a gente tem esses dados super positivos na educação infantil, jovens e adultos, a gente pode esperar que essa próxima geração mude esse cenário, por exemplo, do número de idosos que são analfabetos. Esses números podem mudar, podem cair? Sim, as próximas gerações, à medida que a população envelhece, também acontece que as pessoas que são alfabetizadas, que têm mais um nível de educação maior, de instrução maior, essa taxa de analfabetismo de idosos tende a diminuir, mas não é a melhor forma de você enfrentar o analfabetismo, esperando que o tempo passe para diminuir essa taxa de analfabetismo. A gente vai demorar muito se a gente agir dessa forma.
o ideal é que a gente tenha uma política robusta de enfrentamento do analfabetismo adulto, para que a gente supere, nos próximos 20 anos, essa condição bastante negativa. Isso é uma realidade da região Nordeste, que tem uma taxa de analfabetismo acima, todos os estados têm a taxa acima de 10%, enquanto isso, no Sudeste, no Sul, a gente tem estados com taxa de analfabetismo de em torno de 2,5%, como é o Rio de Janeiro e Santa Catarina. Então, a gente precisa olhar para essas referências, porque enquanto o Rio Grande do Norte tem 13% de analfabetismo, o Rio de Janeiro tem 2,1%. Então, a gente precisa entender os nossos desafios e enfrentar principalmente o analfabetismo adulto. Uma diferença de 10% assusta, não é, Flávio? E só para a gente finalizar e entender melhor isso tudo, essa diferença que você citou entre Nordeste e Sudeste, por exemplo, isso é uma dinâmica recorrente que o IBGE vem acompanhando e analisando? Sempre existiu essa diferença de alfabetização entre as regiões ou é um processo recente? Sim, sempre existiu, até porque o nosso processo de urbanização e industrialização foi diferente das regiões Sul e Sudeste. O que a gente pode verificar também é que como a gente está apresentando índices positivos para as novas gerações, isso significa que a gente pode no futuro ter índices até melhores que o Sul e Sudeste. Tanto é que o Rio Grande do Norte, em termos de taxa de escolarização, tem taxa maior do que São Paulo, por exemplo. Mas o grande problema que a gente vai ter que acertar as contas é com a negligência histórica que prejudicou principalmente as pessoas que hoje têm mais de 40 anos de idade. Perfeito. História e cultura se traduzindo aqui em estatística, não é? Eu conversei com Flávio Queiroz, que é analista do IBGE. Muito obrigada pelas suas informações. Flávio, tenha uma ótima tarde. Obrigado e boa tarde. O RN Acontece vai ficando por aqui. Você acompanha agora o programa Espaço Cidadão com Robson Carvalho. Boa tarde e até amanhã.